O Metrópole Debate volta com a última etapa para tirar as suas dúvidas sobre benefícios previdenciários. Uma das perguntas vem agora do Fernando Cordeiro de Souza, do bairro Vila Velha, em Fortaleza. O pai do Fernando perdeu a visão e passou a receber um auxílio. Só quando ele se aposentou, ele perdeu esse auxílio, professor Paulo Bacelar. O Fernando quer saber se isso é correto. É correto. O auxílio deve ter sido o auxílio acidente, que ele é cessado no momento em que a pessoa se aposenta. Só que você deve perceber que os valores recebidos pelo esse auxílio, se ele tiver somado com algum salário, se ele trabalhou em alguma empresa, por exemplo, no mesmo período, o salário dele é somado àquele auxílio para fazer parte da sua média, do seu cálculo da renda mensal inicial. Então, ele deve ter sido considerado na aposentadoria, no cálculo da aposentadoria, mas o benefício mesmo ele é cessado. Mais uma pergunta agora do Francisco Antônio da Silva, do Planalto PC. Ele trabalha há 11 meses em uma empresa, deu um jeito na coluna praticando atividades no trabalho, o que causou uma possível hérnia de disco. Ele está com medo da empresa demiti-lo. A empresa pode demitir um funcionário que ficou doente, professor Paulo Bacelar, por conta das atividades exercidas dentro da própria empresa? Se ele não estiver recebendo auxílio-doença previdenciário ou acidentário, ele pode demiti-lo. Agora, isso poderá causar aí uma ação em que aí vai ter danos morais, talvez, mas poder demiti-lo pode. Mais uma pergunta agora do José Henrique Silva da Pajuçara. Ele quer saber o que o órgão deve procurar para receber uma diferença de auxílio-doença que consta ou que é disciplinado no artigo 129. Deve ser o artigo 29 da Lei 8.213. Essa revisão ela foi feita judicialmente e aí o INSS, junto com a Procuradoria, fez um acordo com a Justiça para pagar esses benefícios até 2024. Então, esses benefícios já estão sendo pagos, essa revisão já está sendo paga. Você poderá, se você não receber uma carta dizendo qual dia que você vai receber, você pode procurar o site da Previdência com o número do benefício e saberá quando irá receber. Tenho 31 anos de carteira assinada e tenho um documento incluindo o PPP de 2 anos em uma fábrica sob a exposição ao barulho intenso. Ele vai diminuir alguma coisa no prazo para os 31 anos? No caso, ele fala, essa exposição ao barulho vai contribuir para diminuir o tempo de aposentadoria do nosso telespectador Getil Ribeiro, do bairro Barra do Ceará? Luciano, esse tempo do PPP, se for enquadrado como tempo especial, que ele falou que são 2 anos, ele irá acrescentar 40% nesse período de 2 anos, que dá 8 meses. Então, se ele já tem 31 anos, com 8 meses, irá ter um período aí de 31 anos e 8 meses. Aí ele poderia reduzir se fosse chegar esse acréscimo aos 35 anos de contribuição, né? Aí, nesse caso, não vai ainda ter direito à aposentadoria se for nesse período. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Marcos Antônio da Pacatuba, ele diz que tem um filho que nasceu com problema físico, o corpo é todo desproporcional. Uma perna é maior e mais grossa que a outra, assim também isso acontece nos braços. O filho tem hoje 14 anos. E o senhor Marcos Antônio gostaria que o senhor falasse se esse filho dele tem direito a algum benefício previdenciário. Olha, vai depender muito da perícia médica. Ela que vai analisar as condições físicas dele, as condições da sua casa, onde você mora, se ele tem impossibilidade de andar, de se comunicar com as pessoas, de exercer atividades da idade dele, de 14 anos. Mas nesse caso você tem que entrar com um pedido de amparo social ao deficiente físico pelo telefone 135 e irá ser feita essa análise médica. Professor Paulo Bacelar, pergunta da nossa telespectadora Maria dos Prazeres, também de Pacatuba. Ela diz que trabalhou de 1983 a 91, parou de trabalhar por 14 anos e voltou em 2006. Ela pergunta se perdeu as contribuições que fez nos anos anteriores. Não, ela não perdeu, ela continua com aquelas contribuições que ela contribuiu de 83 a 91. Outra dúvida também da dona Maria dos Prazeres. Ela esteve de licença por 6 meses, não procurou o INSS e retornou ao trabalho. Não passou pelo médico da empresa. Segundo ela, pediram para ela passar pelo médico para saber se pode realmente trabalhar. Se ela não for liberada pelo médico da empresa para voltar ao trabalho, ela pode voltar ao médico do INSS? Pode, mas ela só vai ter direito àquele benefício a partir do requerimento. Se ela comprovar que estava incapaz há 6 meses atrás, ela terá direito ao auxílio-doença, mas não receberá esse período atrasado.
Professor Paulo Bacelar, uma das preocupações registradas pelos nossos telespectadores na região metropolitana de Fortaleza e também em cidades do interior do Ceará é sobre a demora no atendimento pela perícia médica. O que está acontecendo no INSS nessa área da perícia médica? Está faltando profissional? Não, não está faltando profissional. A gerência executiva de Fortaleza, junto com as outras duas gerências executivas, que é de Sobral e de Juazeiro do Norte, tem um maior número de médicos do Brasil inteiro, de todas as superintendências regionais, né? Nossa superintendência regional daqui de Fortaleza tem um maior número de médicos. O que acontece é que tem muitos médicos que estão com problemas de saúde, estão com depressão, outros com alguns problemas que pediram licenciamento. Então, em algumas cidades, por exemplo, ficaram sem médicos porque os médicos entraram com licença médica. Então, aquele período de agendamento da perícia foi elastecido. O que é uma meta nossa é de ter uma perícia médica no máximo para 5 dias, que é uma meta que a gente institui no início do ano, isso é nacional. A meta do INSS institucional, nacionalmente, é que a perícia seja marcada no máximo em 5 dias. Mas quando está havendo esse problema com a perícia médica, com muitos médicos que estão de licença, outros que foram pedir licença capacitação, estão fazendo um mestrado ou doutorado e saíram do INSS, alguns médicos pediram exoneração, que não quiseram continuar na instituição. Então aí houve uma baixa de médicos, não que deixaram de ter os médicos, mas eles estão suspensos, né, suas atividades por causa dessas licenças. E nesse caso do atraso no atendimento aos trabalhadores que precisam passar pelas perícias, quais são as consequências para os trabalhadores e como eles podem administrar esse tempo que ficam distante da empresa e também sem receber a remuneração? Financeiramente nenhum, porque ele irá receber aquele período em atraso. Quem vai ter problema é o INSS, que irá pagar com juros e correção. O problema é enquanto ele está parado, né, quem é que vai pagar as contas, né, quem é que vai fazer o supermercado, né, naquele período em que ele ficar sem atendimento médico. Então isso é um trabalho que a Gerência Executiva Fortaleza está tomando. O Ministério Público também está ciente. Talvez a gente tenha que tomar algumas atitudes como contratação de peritos médicos terceirizados, que era uma prática que existia até 2005, 2006, e que essa prática foi totalmente extinta, porque era muito mais vantagem para o próprio segurado, para o INSS ter médicos, né, da casa. Então foi feito concursos em 2006, 2008, 2012, 2013, foram feitos concursos para a contratação de médico perito. Só que houve esse problema e a gente está pensando aí em tomar essas atitudes novamente e contratar, pedir autorização do Ministério da Previdência para contratar médicos terceirizados novamente, para que esse problema seja sanado, pelo menos enquanto estiver acontecendo isso, para que não haja tanto prejuízo para o segurado, que não é o objetivo da Previdência. Então a gente está informando a sociedade que estamos tomando parte dessa situação, preocupação do INSS, da Gerência Executiva Fortaleza, que eu pertenço, e isso será dado uma resposta à sociedade em breve. Então está aí a palavra do professor Paulo Bacelar sobre essa área da perícia médica que tanto gera angústia para os trabalhadores. E nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do Metrópole Debate. Fazer mais uma vez o registro aqui da nossa corujinha trazida pelo Ivan e também os nossos telespectadores, professor Paulo Bacelar, como o doutor Elísio Barata e também o nosso telespectador Francisco de Oliveira, meu xará, que é da SEMAS, a exemplo do Rafael Brandão, da cidade de Calcaia. Eles mandaram mensagem ou nos ligaram para saber o que era que estava acontecendo com a última edição do Metrópole Debate, porque apareceu uma garrafa aqui por trás. Quer dizer, era 1 litro de mel. Olha, é mel mesmo, original, veio do sertão, trazido pelo pintor Edmilson, que nos presenteou com esse mel, e o mel acabou aparecendo. O Ivan, nosso telespectador, o nosso cinegrafista, falou do mel, professor Paulo Bacelar, só que falou depois que o programa já havia sido gravado. Aí o mel apareceu. Mas a você, telespectador, telespectadora, que tem esse carinho e essa atenção conosco, essa resposta não é nenhum outro líquido, é mel de abelha original. É isso aí, e aqui eu também estava de olho no mel para ver se a gente tomava um pouquinho aqui, mas não, é só para o Zenon isso aí. Não, vou dividir com você e também com os nossos colaboradores do Metrópole Debate. E dizer também, Zenon, que eu também aprendo, porque eu também não sabia que a corujinha era o símbolo do jornalismo. Eu também não sabia, a gente está aprendendo aí
com vocês aqui também no programa. Jornalista que teve mais uma data comemorada na última segunda-feira, Dia do Jornalista. A você, caro telespectador, amiga telespectadora, o nosso muito obrigado e vamos voltar na próxima edição do Metrópole Debate com essas informações sobre a área previdenciária.